podcast da Glocal, seu podcast semanal que encurta distâncias. Distância entre você, sua cultura, seu jeito de ser a cidade e a fé cristã, a fé em Jesus. E hoje a gente vai falar sobre 95 mentiras do mundo gospel. O livro que explodiu de vendas e agora a gente está aqui discutindo sobre ele com um estoque gigantesco que sobrou sem vender. Mas eu queria já me apresentar, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor, inventei essa moda aqui e queria perguntar se mulher de pastor é pastora? E o meu nome é Renato e eu queria jogar aqui logo uma polêmica. Seria mesmo o diabo o pai da mentira? Meu nome é Paulo Nazaré, também estou aqui na área e eu queria fazer uma pergunta que há muito tempo não quer calar e que tem martelado na minha cabeça. Ouvir música do mundo é do diabo? Olha só, eu sou Vitor Fontana e a pergunta que eu tenho é a seguinte: antigamente o mundo gospel dividia entre homens e mulheres, um do lado e do outro, agora entre direita e esquerda? Eu sou o Edu Molina e eu tô bem preocupado. Eu quero saber se tatuagem é coisa do diabo também. Até porque se for, você está ferrado. Vou ter que me converter no final do programa. Bom, amigos, é isso aí. Estamos com o time de teologia, sei lá, mais ou menos, né? Pastores de teologia. E temos o Fontana, que é um convidado especial aqui com a gente nos estúdios da Walt Disney. Bem-vindo, Fontana. Provavelmente você vai estar nos Estados Unidos quando você ouvir isso aqui. E a gente vai discutir um pouco sobre os equívocos de interpretação bíblica, as mentiras, se Lutero inaugurou esse negócio do fake news e tudo mais. Depois da vinheta! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. É isso aí, meu amigo Edu. Estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast. Pois é, cara, começando o ano com tudo. Gente, a gente queria dar alguns recados aqui antes da gente entrar nesse tema que ficou muito bacana. 95 mentiras do mundo gospel. Ficou animal, você tem que viver até o final. Tem coisa que você pode concordar ou não concordar. A gente está com esse propósito de fazer um podcast por semana e lançá-los na terça-feira, no horário que sempre foi a Glocal. Então, será que a gente consegue, Edu? Cara, vai ser um desafio tanto, mas pra quem fazia Glocal no teatro físico toda semana, a gente dá conta do recado, cara. E a gente tem um propósito, a gente tem um número até o final do ano, então a gente queria pedir pra você divulgar, marcar as outras pessoas e assim a gente poder cada vez ter mais downloads e alcançar mais pessoas. Então, se você quiser falar com a gente, você pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tá nas redes sociais da Glocal ou de cada participante que vai estar no post. Outra coisa que a gente está fazendo é juntando esforços. A gente fez uma parceria com o podcast JV na Estrada, que tem mais de 70 episódios, e o podcast esse novo da Glocal. É um só agora. Talvez você está nos ouvindo da timeline, do RSS, da plataforma do JV na Estrada. Ou você está ouvindo pela Glocal. É uma coisa só. Em 2019 a gente vai andar junto. Chamamos todos da equipe do JV na Estrada para fazer parte da equipe da Glocal, pra gente estar tudo juntinho, tá bom? Outra coisa eu queria falar um pouco do acampamento de carnaval. Onde você vai acampamento de carnaval, Edu? Você já é mais velhão, você não geralmente não acampa não, né? Pois é, cara, já acampei bastante, mas se tiver uma opção legal, por que não ir de novo agora com a família? A família. Eu queria falar do acampamento de carnaval, todos nós somos um. Carnaval dos Jovens da Verdade. Olha, vai ser muito legal, tá? O Willião tá lá, é um pastor muito amigo meu. O Maurício Cunha do CAD, ele veio falar na nossa igreja, lembra dele? Veio falar, falou muito, ação social pura. Guilherme do Sola, o Caleb Ribeiro, Raquel Moreira, eu vou estar lá e o Thiago Matos. Vai ser um acampamento muito bacana, de 1 a 5 de março. A gente se vê lá, olha, jovensdaverdade.com.br. Vamos ver se eu consigo convencer o Edu para aparecer lá também e a gente poder conversar com você diretamente do Jovens da Verdade, tá bom? Antes da gente começar aqui esse bate-papo legal aqui, meio que a gente não sabe onde vai dar, sem pautas, apenas com o livro na mão, conta como é que começou essa ideia de escrever um livro, um livreto, né? 95 mentiras do mundo gospel. Começou numa padaria, né? A gente estava comendo com um amigo nosso chamado Luiz Galo
E aí a gente tinha comentado, na verdade eu comentei, putz, eu queria fazer um negócio tipo, sem isso ou sem aquilo. Sabe livro pra vender que você fala 10 maneiras eficientes de ser um cristão, sei lá. Livro de coach. Livro de coach, boa, aí ó, o Renatão pegou a essência. Aí eu falei que tava pensando em fazer 100 mentiras do mundo gospel. Aí esse amigo nosso, Luiz Galo, ele virou e falou, cara, eu acho que isso daí devia ser um projeto colaborativo de vocês. Pedir para as pessoas enviarem quais são as mentiras que o mundo gospel conta. E aí o Botelho virou e falou, tudo bem, mas não pode ser 100. Porque é muito comum. 100 é muito comum. Então, como tá chegando aí os 500 anos de reforma protestante, a gente pega 95, igual foram as 95 teses de Lutero. Então, por isso virou 95 mentiras do mundo gospel, o que a igreja precisa reformar hoje, que é o subtítulo que não aparece no livro. E na verdade a gente tinha um livro escrito chamado Ontem Esponja, Amanhã Peneira. E a gente estava na dúvida se a gente ia lançar por uma editora comum. E o Galo estava nos ajudando, falando, a gente precisa testar o seu público se ele engaja em projetos. Se ele compraria para você lançar independente. Então a gente lançou o 95 Mentira do Mundo Gospel como como é que chama esse negócio do byte, de essa isca, né? De pegar para ver qual era o nosso engajamento. E nesse projeto, tanto que depois a gente fez o Catarse e depois o Catarse ficou, que a gente viu, porque foi muito maior do que a gente estava pensando, né? Planejando. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento! E aí eu quero uma pergunta aqui para os nossos demais convidados, aqui para o Renato, Edu. Se Lutero, porque vocês nossos ouvintes sabem que Lutero, o reformador, ele, em certo ponto da sua vida, ele prega as 95 teses na porta da igreja. Qual é o nome da igreja, Fontana? Você que... Wittenberg. A primeira coisa que eu queria saber, se alguém leu as 95 teses de Lutero? Eu li já. Você deve ter lido, né, Fontana? Li. É bem chatinho, é quase um Twitter e é muito repetitivo, né? Assim, é tudo quase sobre purgatório e indulgências, assim, tá bem assim. Que é o que levou ele à reforma. Que leva à reforma, né? A pergunta é, se fosse hoje, como Lutero faria? Se não tivesse tido reforma e Lutero tivesse escrito 95... Ele ia xingar muito no Twitter. Seria o Twitter? No Twitter. Ou o YouTube, talvez. Seria o canal do Lutero. Até porque hoje haja papel pra escrever, hein? Mas você não acha que hoje, antes da gente entrar em algumas mentiras, vocês não acham que hoje Lutero não seria nem lido, porque tem milhões de Lutero, todo mundo tem algum Twitter... E as pessoas nem leem a também, igreja, então o Lutero ia ter que pensar em outra alternativa pra isso, né? Então acho que ele ia pro YouTube, né? Ele ia pro YouTube. Ele ia ser youtuber. Ia ser youtuber. Hater. Youtuber haterzinho. Então Ele faria unboxing de manuscrito. Vamos! Cara, isso é genial, cara. Essa sua piada é genial. Ele ia pegar, fazer um unboxing. Vamos começar a ler os clássicos aqui, retornar, iluminar esses clássicos, ele trazer uma luz assim e começar a ler. Será que seria assim? Cara, mas eu fiquei interessado, se ele seria hater ou se ele produziria conteúdo. Porque as 95 teses não são aquela tese que a gente pensa de hoje do mundo acadêmico. Você não entende nada de YouTube, velho. É a mesma coisa que ele fez 500 anos atrás. Primeiro você é hater, atrai o público, e depois você produz Pô, que tem de crente fazer isso aí também. Caraca, é isso mesmo. O problema é... Mas aí eu ia falar, mas isso aí traz divisão. Mas aí se trouxesse divisão era bom porque ia ter público. Ia estourar de view, cara. Exatamente. Cara, quer dizer que se fosse hoje, a gente não seria chamado de protestantes, mas de haterianos? Ai, cara. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento! Todo mundo aqui tá com o livro e a gente queria falar um pouco de algumas mentiras. Alguém já quer começar com alguma das mentiras pra gente conversar um pouco? E é interessante a gente explicar o porquê que a gente acha que surgiu essas mentiras. Porque eu queria falar do vinho da Bíblia não tem álcool, né? Eu tenho uma videira em casa e eu, ano passado, inventei de fazer vinho.
É óbvio que virou um vinagrão, né? Mas, Cara, eu já vi quando gente- eu tava fazendo... Eu já vi gente tentar fazer cerveja. Vinho eu não tava, ainda não tô nessa não. Pô, cara, é porque eu acho que é mais difícil, dar É? certo. E se tem uma coisa que é muito fácil é a bagaça virar álcool. Você espreme a uva num recipiente e em 2 dias aquele negócio tá fervilhando, fermentando. Em 1 semana que você toma aquilo, você já fica louco. É isso aí. E você não precisa fazer nada. Você pegou a uva, colheu, deixou ela estragando, ela virar álcool. Cara, o negócio dessa mentira do mundo gospel, aliás, é uma coisa, é aquela mentira nobre, né? É aquela mentira que muitos sabem que é mentira, mas eles ficam quietos porque tá ajudando as pessoas, sabe assim? O fim justifica o meio, porque lógico que o alcoolismo tem prejudicado muita gente, muitas famílias, tudo mais. E não precisa nem ser crente, né, pra ser prudente e falar, ó, gente, se não brinca com álcool, tem idade certa, tem que ser com moderação e tudo. E tem gente, segundo o Alcoólicos Anônimos, que vai provar e não vai conseguir ser moderado, né? Agora, falar que o álcool bíblico ou o vinho bíblico não tinha álcool é de uma... É não ler a Bíblia. Você acha que é mais que isso, né? Porque Tem que ser gênio. quando o vinho aparece gente embriagada, então tinha álcool. Simples. Mas você acha que Mas veio tem- da onde aqui no Brasil? Você acha que veio dos sulistas lá dos Estados Unidos? De onde eu acho que veio essa ideia? Essa essa ideia, Bíblia essa não tem mentira. álcool? Essa mentira. Vem da falta de ler a Bíblia, eu acho mesmo. O cara sabe que o álcool é errado. Ele sabe que o vinho tem álcool. Logo, ele precisa resolver esse problema na cabeça dele, porque ele sabe que a Bíblia está certa. Ele tem que resolver de alguma maneira essa questão. Esse é o ponto. E aí, cara? Aí o cara vem com uma verdade que para ele é absoluta, mas que a Bíblia tá dando brecha demais para isso aí não ser a verdade, que crente não bebe álcool. E vem de todo esse preconceito que tem com a cerveja. Só que daí quando você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo estipula um dos símbolos de que ou memorial ou um sacramento que tem álcool e que o primeiro milagre dele envolve álcool, isso é muito agressivo para quem tem esse E eu pensamento. nunca vi alguém se alegrar com um suco de uva, né? Eu não tô louco! Eles ficaram muito felizes, porque agora tem suco de uva, não é mais água. Suco de Não, uva. agora como o Marcos Agora diz, é Maguari. agora é a Fanta uva que simboliza o suco, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue, né? Tá difícil, tá difícil Cada chegar no vez sangue. mais Tá difícil. difícil chegar no sangue. A gente vai perder a cor vermelha daqui a pouco. Porque o nosso país nunca será vermelho. Brasil, zil, 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 zil. Eu disse que o vinho não era branco. Esse é o meu sangue que foi coagulado. Mas é só o plasma aqui. Sem só o Cara, mas é isso mesmo, mano. Cara, e é complicado, porque tem textos que estão falando não embriaguez com vinho, contenda, mais com o Espírito Santo. Pô, o texto de Noé, logo no começo da Bíblia. Eu acho que esses caras até permitem que o Antigo Testamento mas aí Jesus não. Esse Jesus. alguma manobra. Mas isso é uma mentira, viu, gente? Se você por acaso está entrando numa igreja aqui, ou se alguém botou um peso em você porque você bebe, sei lá, um vinho, uma cerveja, pode pôr por outros motivos, mas não por esse. Eu acho que é até mais fácil você lidar com a questão do alcoolismo do que fazer toda essa manobra para justificar que no vinho da Bíblia ou que na Bíblia não tem vinho e não tem álcool, né? Agora vem cá, tem uma aqui que eu demorei. Porque assim, a gente fez assim, quando a gente fez o livro coletivo, a gente deve ter recebido umas 250 para 300 mentiras. Algumas repetidas, mas umas... E muitas eu descartei porque eu falei, não, é muito óbvio que é mentira, não é possível que alguém mentiu isso. Teve de tudo, cara, o arquivo lá. Teve Só que- cara que mentiu pra falar que era mentira só pra eu estar falei, no não, livro. ninguém fala isso, não é possível. Só que tinha uma mentira que vinha repetidamente, que eu tinha descartado umas 3. Na quarta eu falei, opa, deve ser que não é do meu mundo. Que é a mentira, quem tem promessa de Deus não morre. E eu nunca, cara, sério, eu nunca entendi. E aí eu tenho um casal amigo na Glocal que é da Assembleia de Deus. Não que essa mentira é só da Assembleia de Deus, mas ele falou, Marcos, é muito forte.
Eu falei, É muito "Miss, forte porque tem uma galera já que morreu que, pô, ninguém tinha Não, mas promessa. deixa eu te explicar, Todo não é que não mundo morre Ou pra já sempre. cumpriu. Não é que virou Highlander, deixa eu te explicar, porque eu também não sabia, Paulo. não entendi Você não direito. sabe, você não tá sabendo a parada. Eu A também parada não é o seguinte, como essas igrejas tem bastante momento de profecia, promessa, então, na hora do culto que começa, vamos supor que eu viro pra você, eu sou um profeta, uma profetisa, e viro pra você e falo, Paulo, eis que vos digo que ainda esse ano Deus vai te dar um carro, sei lá, ou vai te dar algo muito valoroso. Você recebeu essa promessa. Recebo. Quer dizer que você tá blindado. Aí você vai mês que vem viajar pro Rio de Janeiro. Aí você tá com medo, alguém falou assim: olha, eu acho que o seu avião vai cair. Você fala, não. Quem tem promessa não morre. Dizendo assim, ainda não se dentro de um cumpriu. contexto. Ainda não se cumpriu a promessa que eu recebi pro fim de ano. Então a promessa vale quase também. Além da promessa, vem um seguro de vida. Porque É uma assim, blindagem, é uma né? blindagem. Tipo, você pode pular do avião. Por isso que eu mais queria, se eu fosse uma igreja dessa, é receber uma promessa pros 90 anos. Porque daí, mano, aí, cara. aí é praticamente você você não pode. vai morrer, né? É Wolverine, velho. Volta. Ou o cara já tá caindo aos pedaços querendo morrer, mas não vai morrer, né? Vocês já viram essa promessa? Edu, você que veio do meio pentecostal, passou um tempo lá também. Eu passei, fiquei 5 anos nesse meio e é verdade, cara. A galera fala muito disso e ainda com base no texto de Paulo, né? Quando naufraga o navio e tal, não vou morrer porque Deus disse que ia chegar em eu Roma. tinha sacado isso. Eu não sei se essa é a base da mentira, mas eu ouvi muito disso, tipo, não. Porque isso é uma coisa interessante, né? As mentiras mesmo, né, que permanecem, você vai, né, você consegue ir na Bíblia. Você acha a base bíblica justificar pra elas. aquilo, inclusive, né? Aliás, quem foi que falou que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Eu não lembro. Tinha um Confúcio. É que nem. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Uma boa mentira tem que ter uma base bíblica para enganar as pessoas de boa fé. Então uma boa mentira. Agora, Edu, faz todo sentido, porque eu não tinha pensado em qual era o versículo base, e Paulo no naufrágio fala isso mesmo. Ele falou, não vai acontecer nada. Deus disse que eu chegaria até Roma. Deus disse que eu chegaria até Roma. E aí o naufrágio, aí, velho, e aí? Você, Fontana, teólogo aqui de plantão, como é que você responde isso? Uai, se Deus disse, quem sou eu pra desdizer? Mas é isso, porque a grande besteira desse negócio de orar, quem tem promessa de Deus não morre. Como que eu sei que a promessa do irmão fulaninho é de Deus? É Zé promessa da esquina. É promessa do Zé, não é promessa Que é o de mesmo Deus. cara que diz assim, vou liberar a bênção daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Ou seja, já que o nosso Acabou o comercial bloco tá chegando agora, daqui a é a hora da pouco, bênção agora. essa é uma discussão muito interessante, né? Que é o cara que retém a promessa e ele distribui, né, para quem ele quer, o cara que tem a bênção e ele diz para quem ele vai dar e quando ele vai dar. Você quer mesmo essa promessa? As cenas são fortes. Você quer ir até o fim? Depois dos comerciais. Quem que é esse cara que faz para? João Kleber. Então é o João, cara, é o João Kleber O profeta João Kleber. das igrejas, velho. Eu diria mais, acreditar nisso ou não é um verdadeiro teste de fidelidade. Cara, o teste fidel. Cara, ó. Essa mentira ninguém mandou. Eu vi. Você que mandou de um essa pastor mulher. famoso, o presidente visita a igreja, de cara ele chegar e falar, ó, parou. Esse capoeira de apresentador, assim, né? É pra Luciano segurar, Huck, cara. essa galera- Isso, exatamente, pra segurar a audiência, A né? gente já viu isso. Isso acontece em final de episódio, de série, aquele negócio que você fica assim, tem que assistir outra parte. Acontece isso em novela. É apenas uma adaptação marqueteira. Agora, assim, isso é bom a gente sempre falar da mentira, mas é muito sério esse negócio, pelo menos pra mim, de que o cara acha, ou de que um grupo de pessoas acha que alguém tem um poder e ao seu bel prazer, sabe, a hora que ele quiser, ele vai liberando esse poder, essa bênção. E sabe o que me preocupa? Nem sempre é assim, né? De uma maneira, né, escancarada, né? E caricata. Quase nunca. Mas muitas vezes a nossa relação com os nossos líderes se torna uma relação assim, sabe? Onde, né, o cara que vai ministrar para você algo,
né, ao qual você não teria como, né, acesso nenhum se ele não estivesse liberando aquilo para você. Então se torna meio que, né, um intermediário entre Deus e você. Essa relação é muito perigosa, né? Isso não é nada saudável. Tem em relação a essa lógica, também tem aquela mentira do pastor poder te desligar do céu. Você já viram essa daí? Que a base é o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Só que eu já vi gente com medo de sair de uma igreja que não concordava com nada porque o pastor lançou essa. Mas muito. Mas não tem muita gente. Não, se sair, eu desligo. Ou isso vem... Isso é muito comum. Isso vem como assim? Você vai sair sem a bênção do pastor. Como se a bênção do pastor é uma bênção, exatamente isso, que liga você a Deus ou não. Ele está ligando. Agora, Fontana, isso é um pouco complicado, né? Porque o texto em si é um texto de disciplina. Mateus 18. Que está falando lá em Mateus, Jesus está contando sobre desligar, que ele está falando, se o seu irmão pecar, vá até ele, se ele não aceitar, leve 2 testemunhas, se não aceitar, leve a congregação, se nem com a congregação ele aceitar que errou, considere o pagão, e aí entra o versículo, o que é ligado no céu, o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Se não é esse contexto que me parece que existe um poder realmente na assembleia dos justos, né? ou nessa comunhão que Deus respeita algo nesse sentido de decisão, ou tem um outro tipo de interpretação? Não, é bem nessa direção mesmo. Agora, quem que passou a procuração pro pastor aí? Quem que pegou esse versículo aí? Quando foi? A minha pergunta é, quando foi que o Espírito Santo foi lá e passou uma procuração? Falou assim, agora que você foi ordenado pastor, ungido pastor, consagrado pastor, você detém o poder de falar pela assembleia toda. Né? Quem passou essa procuração? Porque eu procurei na Bíblia e não foi. Pode ter sido em outro lugar. Então, assim, Constantino. Foi Constantino. A minha questão com esse tipo de coisa é o seguinte, se o pastor falou que se você vai sair da igreja, que ele vai te desligar do céu, excelente motivo pra você sair da igreja. Excelente motivo pra você procurar Se o pastor chegar e falar, querido, eu não acho bom pra você, mas não tem problema nenhum no âmbito espiritual, você tá indo, mas aí eu acho que você deve repensar. Agora, se o cara bota um peso já de saída no medo, porque o medo é um controle do religioso. Bom, é o controle da nação ultimamente. Há muito tempo. Há muito tempo. Se eu não me engano, é Durkheim que fala, é cimento praticamente na sociedade. A religião é cimento. Você bota o medo e vai e trabalha em cima disso. Mas é um pouco disso mesmo, a gente vai transferindo o que é igreja. É engraçado isso, como a gente transfere conceito igreja para instituições físicas, para denominações ou para pessoas. A gente não consegue ficar com o conceito da congregação nesse coletivo que é, na verdade, a proposta do corpo, né? Não, e depois tem outra coisa. Esse texto, especificamente, está falando sobre um irmão que toma uma atitude contra outro irmão. Não é meramente assim, o cara está querendo sair da igreja, o cara teve um problema aqui e está querendo pensar em ir para outro lugar. O texto de Mateus 18 é o seguinte... eu peguei um dinheiro emprestado com você, 6 mil reais. E faz 3 anos aí que eu não te devolvi. Aí você vai levar isso daí pro pessoal. Nós dois somos da mesma igreja. Não só não devolveu, como não prestou conta, não quer nem pagar. Uma coisa é não devolver, cara, eu quero te devolver, não tô com condição. Não consigo, etc. Isso é outra coisa. Ou então, por exemplo, vamos dizer, me apaixonei pela sua filha, levei ela embora, depois apareci de novo, tal, aqui, tem que resolver. É esse tipo de conflito que você está lidando em Mateus 18. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Cara, tem uma que eu acho bem interessante, sim. Talvez hoje você não se fale muito, mas era muito clássica, cara. Jogar bola é pecado, pior ainda se for no domingo. Cara, eu nem peguei essa fase. Eu ouvi muito disso quando eu era moleque, cara. Porque você jogava bola, gostava de futebol, velho, nem sou tão velho assim, cara. Você é mais velho do que eu. E domingo é o dia do Senhor. E domingo é o dia do Senhor, cara. Então assim, algumas igrejas do interior, mais pro interiorzão mesmo, só que ainda continua, cara.
Você rodar o interior, alguns lugares mais afastados, aí o pessoal ainda continua com essa ideia de que jogar bola é pecado. E é interessante que essa é uma mentira, né? É até pesado falar mentira, mas né? Que cai em duas caixas diferentes que as outras caem. Primeiro que a gente sempre pensa assim, eu lembro que um amigo meu, sociólogo, falou: mas esse 95 mentiras do mundo gospel só tem coisas pentecostais. Cadê as 95 mentiras do mundo protestante? Pode falar o nome do Gedeon. Gedeon. E aí essa mentira é uma mentira que era da presbiteriana. Eu cresci na igreja batista ouvindo Da isso. batista também, conservadora. Então isso aí é uma daquelas mentiras que pega qualquer mundo, né? E aí tem uma outra coisa, que é um conceito um pouco mais difícil de trabalhar, mas se a gente não falar no podcast, vai falar na onde? Já que a gente não fala na igreja, que tem alguns pecados, eu queria que você comentasse sobre isso, Fontana. Ou colocando, se você falar, eu prefiro não falar. Que parece, só tô jogando parece, que alguns pecados são temporais. Em uma época pesava e hoje não pesa mais. E parece que naquela época parece que Deus levava a sério. Ou não, ou sempre, isso sempre foi uma bobagem. Eu vou trazer o concílio, a gente está falando desse, e na época era muito forte esse negócio do domingo, mas a gente pode ir para a época bíblica em Atos, quando fala que para os gentios não comam comidas sacrificadas. E depois Paulo vai liberar isso em uma das cartas, ou não vai liberar, falar, não tem problema, mas por amor aos fracos. E você vai ver Paulo, você vai ver Jesus abrindo um pouco uma regra sobre a carta de divórcio, em caso de abandono, e depois Paulo aparece um pouquinho mais sobre divórcio. Então parece que tem pecados que você, com o tempo, a cultura, se é pecado e coisa que não é. Como é que você vê isso? Mas é isso mesmo, você tocou na palavra-chave, chama cultura. Né? Que todas essas coisas têm a ver com o ambiente no qual você está inserido. Então, tem uma série de outros aí. Você pegar, por exemplo, não sei se o Edu pegou essa também, mas se ele pegou do futebol, provavelmente pegou essa. Cinema. Podia ir no cinema? Imagina ele tatuar o Darth Vader. Então, lá na igreja que eu cresci, era mais tranquilo com relação ao cinema. Mas não tem, isso é clássico. A televisão, se a televisão não pode, vai poder o cinema? Eu nem sei. O Palavra da Vida, que é uma missão séria, uma missão boa, que abençoa muita gente. Até pouco tempo, não sei hoje como é que é, não podia ir no cinema. E bateria? Bateria também não podia. Guitarra. E qual desses aí está justificado na Bíblia? Nenhum. É tudo porque cultural. não existia, né? Não, e primeiro porque anacrônico não existia, mas mesmo quando você vai para os exemplos narrativos bíblicos mesmo, como esse em Atos, a justificativa ali não está em exegese do texto. Não, tanto que Tiago São fala assim, adaptações não é culturais. certo a gente criar empecilhos para os gentios se converterem. Nesse argumento eles decidem não circuncidar. Assim, fica assim, caramba, sério, empecilho é uma verdade divina. Então, pois é um baita do empecilho se você pensa que é Não, com certeza, mas eu tô querendo dizer assim, você vê como é que... Quem fez cirurgia da fimose depois de adulto sabe. Não precisa ser adulto. Meu filho com 3 anos sofreu demais, cara. Sofreu demais. Então, e é um empecilho. Não tem dúvida que é um empecilho. Então, a questão não é que você tem que relativizar questões éticas da Bíblia. A questão cara, já tem bastante coisa lá, não vai acrescentar. Pra que ficar acrescentando? Esse é o ponto. Esse lado do futebol aí é um claro exemplo de acréscimo moral que não faz o menor sentido. Bom, eu queria começar esse segundo bloco fazendo uma pergunta aqui. Se alguém de vocês sofreu uma mentira do mundo gospel no começo da fé ou quando era menor e que depois percebeu, caramba, isso aí não era assim, não é... Cara, eu lembro quando eu mudei pro Rio Grande do Sul, que juntaram 2 pastores da igreja que eu estava lá,
Igreja batista, né? Pra questão do pentecostal, mas uma igreja batista. E como eu sempre gostei muito de rock, e não era rock gospel, então eles juntaram para conversar comigo e falaram: olha, só existe 2 tipos de música. A música que é inspirada por Deus e a que é inspirada pelo diabo. E aí você tem que escolher qual delas você quer ouvir. Então isso foi um choque para mim, porque eu cresci ouvindo rock a vida inteira em casa. Eu lembro do meu pai, quando se converteu, de sair quebrando tudo. Tudo que não era gospel ali, meu pai saiu quebrando tudo. E pra mim isso foi um conflito muito grande na época, né? Mano, isso é um problema, cara, porque de 2001 até 2010 eu viajei muito pregando em acampamento, em igreja. E não foi uma ou 2 vezes, foi várias vezes que eu tô no acampamento junto com outros preletores, pastores locais. E o pastor lá, não na minha vez de pregar, mas na vez do outro, o cara manda os adolescentes irem buscar os CDs, as camisinhas e tudo mais pra jogar, pra trazer no meio do salão. Eles jogam e o cara botava fogo ali. Tem que botar fogo, porque senão o nego usa outra vez. É só jogar fora, vai lá, a pessoa revirar o lixo, pega de volta. A camisinha não, é CD. Mas eu ficava preocupado, assim, primeiro que assim, eu discordava e era engraçado, porque era muito triste, porque na hora do ato de fazer fogo, ficar orando, eles sempre me chamavam: vem cá, pastor, vem orar com a gente aqui. Cara, eu ficava muito constrangido, primeiro que assim, eu ficava pensando, se alguém se... Assim, o cara vai fazer isso, queima a camisinha. É tóxica a fumaça. Planeta Terra. Eu pensava assim, a nossa pregação deve ser pro cara não transar de jeito que sem compromisso, sem nada, mas não queimar a camisinha, porque, cara, eu ficava pensando, se esse cara, numa atitude só emocional, queima agora e depois ele vai transar, e aí ele não usa a camisinha e pega uma doença ou engravida, cara, a culpa é desse pastor que tá fazendo em mim, que tô aqui. E os CDs... A questão não tá sendo tratada, não né? Tá. E outra coisa, os CDs, eu lembro que tinha o Jota Quest numa das vezes, e eu sempre fui fã do Jota Quest. Cara, que dó que deu de pisar em cima do Você era o cara que ia pegar o CD. Eu ia! Eu falei, não, gente, vamos guardar, eu vou levar pra... Deixa que eu queimo depois. E se virasse uma camisinha junto, também já tava... Camisinha não, eu sempre ouvi que tem 2 tipos de música e não é de Deus e do diabo, é boa e ruim, não é isso? Exatamente. Eu acho que é por aí. Então, quem é que fala que não tem 1 centímetro... o Kuyper, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper que não tem 1 centímetro que não esteja sob a mão de Deus, alguma coisa de Cristo. Que ele não clame é meu. Que Cristo não clame pra si é meu. Eu creio nisso, cara. Não, mas eu acho que tem um erro aí. Eu quero pode falar, mas eu quero... Não, é porque assim, se a divisão entre música boa e música ruim, tem umas músicas evangélicas que não é possível que seja de Deus, gente. Eu digo mais, às vezes eu acho que não é possível que seja música. Eu quero citar o Marcelo Gualberto, porque foi o cara que, mais ou menos em 1996, 7 foi quando ele rompeu isso. O JV era proibido tocar e cantar música secular. Eu lembro lá pra 93, a banda Ágape tocou La 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 Bamba, La 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 Bamba. E meu pai foi lá na frente pedir desculpa. Foi um negócio constrangedor, deu uma bronca, sabe? Então o JV, como veio de outros acampamentos norte-americanos, ele tinha esse negócio muito proibido. E eu lembro direitinho de uma mensagem na década de 90 que o Marcelo fala que ele parou de proibir porque tinha uma turma de gente tocando embaixo de uma árvore. Eu lembro até a música, era Eu Tenho Tanto Pra Te Falar, mas sem palavras. E aí um QG foi lá, um equipante foi lá e proibiu, tirou o violão dele, aqui não pode tocar. Ele falou, tá bom, desculpa. Aí ele virou pra turma que tava assim e começou a recitar. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras, não sei dizer. Mostrando que não é só porque entrou uma melodia que a conversa se torna sagrada ou profana. Então assim, eu gosto de lembrar disso, que graças a Deus eu fui liberto disso. Tem um dos quadros antigos que era o Colagem, que eu sempre já fazia essa brincadeira, que pra muitos, nossa, que bacana usar música secular, né? Tinha esse negócio, né? Como se a música cristã fosse do céu, né? Ou do extraterrestre. Agora tem um outro lado que eu acho que é um exagero dos músicos, porque os músicos colocam esse negócio sobre, não, eu não acredito em música secular ou cristã evangélica. Existe música boa e existe música ruim.
sim, essa é uma boa divisão, existe a música boa e a música ruim, mas existe sim músicas que glorificam a Deus e músicas que não glorificam a Deus. E músicas que não tem nenhum dos dois lados, né, que glorificam a Deus. Agora, tem músicas que é claramente endeusando o dinheiro, endeusando o homem, endeusando tantas confusão, qualquer coisa, tornando a mulher objeto, tornando Deus um escravo. E aí eu não estou fazendo uma divisão entre gospel e não gospel, tá? Em qualquer lugar. E a gente precisa ter discernimento. Então existe sim música sacra e música profana. Sim. E uma pá de música no meio disso. Que não diz nada, legal, bacana. Então é um erro também achar que não, tão boa essa música e é um bruto arranjo, tem tudo, mas você fala assim, cara, olha a letra, mano. A letra não glorifica. Eu acho que tem coisas, tem músicas. A letra faz parte, né, da música também. Então, assim, uma letra ruim, eu acho que ela faz a música ruim, né? Uma letra boa faz a música boa. A questão de uma música que seja, né, para um momento onde a gente está junto, né, para falar com Deus, para se dirigir a Ele ou para pensar sobre Ele de uma maneira direta, existem músicas propícias para isso. E outras que são para você pensar, para você refletir, para você entreter e por aí vai. O que eu concordo com a turma não existe ritmo profano e nem instrumento musical. Então o pessoal põe que o atabaque, porque chegou no Brasil através do candomblé, ele é a música, ou a bateria, é um instrumento do diabo. E o órgão, que foi tanto usado nos cabarés, né? Ele é um instrumento de Deus. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Agora, você tinha lido uma mentira que você falou, não, discordo, não acredito que é mentira. Não, eu falei de uma que hoje assim tá super na moda, eu não sei, me dá uma impressão que hoje isso tá, eu tenho visto, sabe, pessoas mais tatuadas, aqui na minha frente tem um inclusive, cheio de tatuagem. A questão da tatuagem, eu lembro que eu lá novinho com 5, 6, sei lá, 10 anos, eu não via da maneira como eu vejo hoje, e tinha lá uma justificativa, alguma questão, né, de marcar o corpo, que não pode e tal, justificado na Bíblia inclusive e tal. E hoje a gente veio, eu não sei porquê, mas eu acho que isso tá mais forte, não tá? A questão da tatuagem. Eu tenho visto mais gente se tatuando. Eu ainda não tenho tatuagem. Acho que dessa mesa aqui só o Edu, que tá. Mas o Edu tem tatuagem pra todos nós, né? Tem. É que ele gosta de história em quadrinhos, ele quis se tornar Minha esposa que fala isso, só não vira um gibi, hein? Tá bom. Você sofreu esse preconceito? Tinha isso na tua igreja, Edu? Então, cara, não tinha. Tatuagem é uma coisa que eu fui pensar bem depois, assim, em lá fazer, tempo, né, cara? Lá no tempo que não podia ver televisão, não sei o que, nem jogar bola. Cara, não tinha esses papos assim, ter, né, tinha... A minha irmã começou a fazer tatuagem muito antes de mim. Minha irmã, tipo, apanhou muito ali da igreja por conta disso, né, cara? Tinha o lance do brinco também, que era quase que a mesma justificativa. Tinha um versículo também que era que o brinco era coisa de marcar escravo de tal, novo, né? Tem de novo os textos, né? Eu não lembro, é Levítico, o Fontana, que falava sobre não marcar o corpo. Eu não lembro agora, não tá aqui no livro, né? A cola, mas eu acho que tenho quase certeza que é Levítico, que não tem nada a ver com tatuagem. Na época, ao adorar os outros deuses, né, você marcava o corpo, você às vezes talhava o corpo, e isso fazia parte do ritual. E o versículo claramente está dizendo sobre esse tipo de adoração não é permitido, não é o padrão de Deus. Ele não é permitido nem ter outros deuses que exigem isso, e nem para ele exige isso. Se tiver em Levítico, e aí eu precisaria dar uma checada. Mas assim, tem uma série de recomendações, especialmente recomendações sacerdotais, para que o sacerdote ou o levita entre o povo judeu não se assemelhe aos sacerdotes e levitas de outros deuses. E aí tem uma série de coisas. O próprio peiot, aquela trancinha que o judeu tem hoje de não raspar os pelos da face e tal, tem a ver com isso. Né? Então tem muita coisa que precisa ser contextualizada. Né? Aqui no livro tem também,
numa das justificativas é que fazer tatuagem é pecado porque somos templo do Espírito Santo. Aliás, essa do templo do Espírito Santo eu já vi como justificativa pra fumar, pra beber, pra qualquer coisa do tipo. Você só não viu pras coisas que crente faz, né? comer coxinha depois do culto, beber frango a passarinho. Quero café! Óleo a passarinho. Olha a passarinho. passarinho com pitadas de frango, né? Bolo ovo. Vida sedentária. Aliás, o contexto sobre o seu corpo é o templo do Espírito. Aliás, esse versículo trouxe muitas aberrações de interpretação, não é? Tem bastante coisa. A gente tem que lembrar que, assim, a maior parte das vezes, porque Paulo não fala isso uma vez só, mas o foco não é simplesmente o corpo do crente, né? Vocês são templo do Espírito Santo, então a congregação é a habitação do Espírito Santo e não mais o seu lugar santíssimo no Inclusive templo. tem uma outra mentira aqui que fala disso, né? A questão da casa de Deus, não sei o quê. Eu não sei onde está agora aqui exatamente, mas que traz essa questão, né? A congregação é a casa de Deus. Você quer ver um negócio gospel interessante nesse sentido? Tem uma música famosa que a gente canta, eu acho que não tem problema cantar, mas se a gente prestar atenção no episódio que aquela música está falando, a gente não deveria talvez cantar como canta, que é em espírito e em verdade te adoramos, né? Aí você fala, em espírito e em verdade, onde que está isso? Está lá em João capítulo 4, quando Jesus está respondendo a questão para a mulher samaritana, onde devemos adorar? No templo ou no monte? Aí Jesus responde, nem no templo nem no monte, agora em espírito e em verdade. Né? E aí a gente está cantando em espírito e em verdade, te adoramos, e ele fala, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus. Eu nunca tinha parado pra pensar. Putz, que incoerência, que recaída, né? Ele tá indo assim, ó, tá quase se libertando, daqui a pouco volta lá pro templo. Você pode adorar em qualquer lugar, desde que seja a casa de no Deus. templo. Não é só com essa música, não é só com essa música. Ixi, qual outra? Quero subir ao Monte Santo, porque não é nem no templo, nem no monte. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico, meu Deus. Nossa. Não, e também, olha só. Grande e- é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo Santo monte. monte. A gente canta monte sem saber o que é isso. Mas é porque. Por que eu tô Não, falando? mas isso daí já é você músicas pode feitas alegorizar. baseadas no Antigo Testamento. Não, Porque você- o salmista e tudo fala muito do monte, Mas a do gente lugar. canta isso Mas sem já prestar passou atenção. o Antigo, Já né? passou. Mas aí você fala assim, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. A música começa com um monte de É mesmo. Gente! A gente é um poço de incoerência, né, cara? Então assim, eu não tenho problema com nenhuma dessas músicas, pra ser bem honesto. Desde que você explique que você tá na nova aliança, o monte ou o templo tem um novo significado, você pode... Mas daí a gente cai numa outra mentira que tava aqui. Qual que é? Que teologia deixa as pessoas chatas. Ah, mas não é mentira, isso é Mas verdade. tá aqui. Mas tá aqui no livro, o Paulo tinha lido. O ministro de a mentira é, o ministro de louvor não deve estudar teologia, porque neste caso ele se torna uma pessoa chata na hora de escolher os Então deveria estar aqui. É um erro, então só temos 94 aqui. Não, mas ó, veja só. A A mentira mentira é no que ele vento. não deve. Ele deve mesmo que ele se torne chato. Ah, é? Que ele vai se tornar chato, é verdade. Ele não deve que ele... Essa parte é verdade. Aliás, tem aquela Pô, mentira cara, que... não, peraí, deixa eu abrir aqui. É interessante, a gente aqui quer sempre que você que está nos ouvindo pense antes de cantar, antes de estudar, antes de falar e tudo. Mas o outro lado também, cara, que tá enchendo de gente xarope, que não pode cantar mais nada, não tem nenhuma liberdade poética, não tem nenhuma... Não pensa, é proibido pensar. É que a última mentira do 95 é proibido pensar da música do João Alexandre, que os caras não sequer... cara, também é muito chato mesmo esses caras que pedem lista de... Deixa eu ver as músicas
convida o Paulo ou convida um cantor e deixa eu ver as músicas que vocês vão cantar, porque a gente vai fazer uma seleção. Tem que ter um zelo, é tua casa. Zelo, né? Mas, Bom senso, pensar em quem vai estar sentado lá. Mas, ouvindo. cara, putz, é muito chato. Tem uma outra que segue bem nessa linha que o Fontana tava falando das músicas. O Espírito Santo vem até nós nesse culto. Esse convite ao Espírito Santo para que ele venha. Ué, mas a congregação já não é o templo do Espírito É o Santo. templo do Espírito Santo. Mas aí tem um, assim, concordo, mas existe tudo uma interpretação, que é o que o Fontana falou, de se explicar. O Espírito Santo está, mas ele também, várias vezes, após o Pentecoste, ele se manifesta de formas diferentes. E tem uma diferença Então, da presença dele de quando estamos juntos em congregação para quando estamos individualmente como discípulos na cidade. E querendo ou não, cabe ao ministro, tanto da palavra quanto do louvor, da música, realmente sempre lembrar isso, trazer a consciência. Gente, a gente não está se reunindo como um ato religioso apenas. Existe uma manifestação. Então eu acredito como forma pedagógica, não vejo, eu tenho muitos amigos presbiterianos que vêm, não vejo tantos problemas você pôr uma música dessa logo no começo pra... Gente, vocês estão entendendo que a gente agora está na presença de Deus, não como qualquer um está na presença de Deus em qualquer lugar, mas como corpo. Tem uma mentira aqui boa, para mudar de assunto, assim, vai polêmica. Irmão vota em irmão. E aí? Mas só se o Brasil for do Senhor Jesus. Acima de todos. Deus acima de todos e todos em cima de todos. Brasil, Zil, 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 Zil. Não, essa frase, a original, ela é complicada, né? Que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é você. Gente, você que está nos ouvindo, é o Fontana que está falando, tá? A gente aqui, tudo é quietinho sobre esse assunto. O Fontana tá morando nos Estados Unidos, então ele não tem nada com isso. Não tenho nada com isso. Mas pressupõe o seguinte, né? Se Brasil está acima de tudo e Deus está acima de todos... Brasil tá acima de Deus. Tudo. Mas é um erro gramaticalmente. É um erro de semântica. É um erro de semântica. Tudo é superior a todos. Olha. Se esse fosse o único problema. E pra quem viu o lançamento da marca do governo, vocês viram? Não. Caraca, Tá lindo, Tá lindo, cara. Eu acho, inclusive, que essa própria frase, ele não sabe que tem esse sentido. Tipo, foi meio sem querer mesmo. Eu não tenho Não, dúvida. eu acho que tem muita coisa sem querer na campanha. Agora, vamos voltar pro irmão. Menos o incidente da É faca. mais fácil. Menos silêncio da faca. Não, que loucura foi essa que se viveu em 2018? Não, isso não, gente, vamos fazer um podcast sobre política depois. Deixa pra Agora, depois. irmão vota em irmão. Vota em irmão. Não é bom. O irmão vota em irmão. Cara, se você tiver Vota irmão, se for o caso, né, cara? Mas pode ser que não seja. Pronto, respondeu. né? Eu sempre falo assim, se você encontrar dois candidatos que te agradem e decepcionam do mesmo jeito, tá igualzinho, aí você... Pode ser que a fé dele seja um desempate. Agora deixa eu te explicar Voto de por quê. Minerva. Agora deixa eu te explicar por que isso é mentira por causa do sistema político brasileiro. E isso é importante você saber. Que essa mentira do mundo gospel é mentira por causa do sistema político brasileiro. Isso daí, se valesse, só valeria para as eleições do executivo. Porque para as eleições do legislativo, por mais que você queira votar no irmão, você não vota no irmão, você vota no partido. Quando você vota, o voto representativo, na maneira como é o sistema eleitoral brasileiro, quando, pelo menos hoje, pelo menos por enquanto, quando você vai votar para deputado, quando você vai votar para deputado estadual e federal, e quando você vai votar para vereador, senador é um caso à parte, mas você vota no partido. Você não está votando naquele candidato. Aquele candidato ganha apenas uma preferência entre os outros do partido, e esse partido vai receber um número X de cadeiras. Tem lá um tal de um coeficiente eleitoral que tem que ser calculado, e aí quantas cadeiras aquele partido recebe, os candidatos mais votados dentro daquela lista daquele partido recebem essas cadeiras. Então, irmão vota irmão? Depende, você pode muito bem votar no irmão e o partido eleger um monte de cara que não é irmão, e até o cara que você votou não ser eleito, mas o partido lá
recebe algumas cadeiras. Mas Então, aí fica fácil de consertar, porque irmão vota em partido de irmão. Aí resolvi. Aí resolveu. A Igreja Universal do Reino de Deus resolveu esse problema criando um partido desse Acabou. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Agora tem uma aqui, ó, Fontana. Acho que você pode ajudar a gente. Pregação curta é falta de preparo do pregador? Pelo contrário, né? Não, mas a gente, no meio assim popular, a gente acha, pô, o cara pregou 1h30, que bênção. conteúdo. Não, o cara não preparou, cara. É Dificilmente. muito mais difícil você Muito preparar mais um negócio difícil. curto do que o negócio É, longo. porque você tem aquele negócio do peneirar, né? Do escolher, de Tirar pensar aquele- bem, é. tirar os ruídos, né? Agora, não, e muitas vezes você acaba nessas de ter que tirar, você acaba tendo que tirar coisa. Entre essas duas coisas boas, uma vai ter que sair. Qual das duas? Cara, isso é difícil. É, escolha de Isso- Sofia. É, cara. E isso é difícil. E basta lembrar da pregação mais famosa do século XX, né? Qual que é, Marcelo? Eu tenho um sonho do Martin Luther King. Isso é um discurso do Martin Luther King, mas é uma pregação. Martin Luther King era um reverendo, era um Pensei que era de pastor. algum assembleiano. Mas é, né? Eu tenho um sonho, é uma pregação, né? E ele é pastor batista. É batista, né? Ele é um. Mas quase como se assembleiano aqui do Brasil. É, porque igrejas batistas negras dos Estados Unidos muitas vezes têm um pezinho no pentecostalismo, no reteté. Então o que acontece? O Martin Luther King, quando prega Eu Tenho um Sonho, são 17 minutos, cara. E que 17, né, velho? Revolucionário. Agora 17 minutos do quê? Essa é a questão. É que os caras têm orgulho. Também vem de uma época, por exemplo, falar dos puritanos, que os caras andavam 3 horas pra ir pra igreja ouvir. Você não vai passar 3 horas andando né, pra ouvir 17 minutos e voltar. E aí o pessoal fala, na África eles louvam 1 hora. Lógico que eles andaram 3 para chegar no lugar. Eles vão gastar um tempo a mais. E não é semanal necessariamente. Ele vai saber que ele vai voltar depois de um tempo. E aí ele te traz pro dia de hoje. E os caras sem preparo nenhum, mas vai que nem uma coxa de retalho, isso é outra coisa. E prega 1 hora e pouco, mas não retém ninguém. suporta. E aí a Você- culpa é do irmão de não estar prestando atenção. Não, e né? a segunda meia hora de pregação, aí olha a gente ensinando os caras a reclamar de pregação, mas tudo bem, vamos embora. Né? A segunda meia hora de pregação muito longa, você pode reparar, que é o pedaço em que o pastor, o pregador, começa a se tornar repetitivo, porque ele percebe que ele não está entregando. Então ele precisa repetir aquilo que ele falou agora, porque ele falou, putz, eu queria falar um negócio, mas não foi. Quem prega aqui sabe que isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com quem pregou aqui na vida. Você fala um negócio, você fala, putz, não surtiu. Você olha no público, você fala, não surtiu o efeito que eu queria. Aí você tenta repetir aquela parada de um outro jeito. Também não surte, porque você não preparou. Não, e assim, você que está nos ouvindo, elogie o seu pastor quando ele pregar rápido. Elogie. Quero citar de novo o Marcelo Galberto, que ele falava sempre assim, vou pregar rápido. Era mentira, era uma outra mentira, mas tudo bem. Vou pregar rápido agora, porque se você não gostar porque foi bom, vai gostar porque foi curto. Aquilo lá era muito legal, ele sempre usava essa frase, sempre pregava longo, mas era bom. Mas eu acho que é isso, elogia, vamos acostumar, gente. Não precisar, cara, porque uma coisa é quando você vai num congresso. Aí o preletor tem que falar bastante, assim, que eu falo 45 minutos, 1 hora, que a gente foi ver um preletor. Outra coisa é A homilia semanal. eu ficando defecando regra aqui. Faz o que vocês quiserem. Não perda de tempo. Hoje em dia, pregou a Bíblia, tá legal. Mas Se se for em você cada vai regra, não. Pregando a Bíblia já tá bom, viu, gente? Se foi 1 hora, 2... Mas se você vai na comunidade da vila, elogia o pastor. É isso que ele tá Porque foi um falando. sacrifício, pegar tudo. Preparar. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Voltando a ter uma aqui que é muito boa. E até tá no livro, que é uma das mentiras mais aceitas de todos os tempos ali. Pecado é tudo igual. É tudo igual. O pecado da mentira é igual de matar, trair, roubar, é tudo igual. Cara, isso a gente aprende em teologia, assim, muito... Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Soteriologicamente é verdade. Sim. Né? A questão é, para efeito de salvação, isso funciona? Funciona. Né? Quem começou com essa história foi Agostinho, com a tal da árvore de pera. Você sabe essa história? Né? Não, bom. Né? É nas Confissões? É nas Confissões. Só lembrando que acho o Fontana tem um quadro do seu canal do YouTube, né? comentando as Confissões de Agostinho. Comentando as Confissões de Agostinho. Então, o Agostinho ele tem um episódio que ele rouba peras
do vizinho, da pereira do vizinho. Coisa que moleque do interior, meu... Quem não é moleque do interior que fez muito, pelo menos já leu o Chico Bento fazendo. Então, assim... e aí, cara, ele vai se lamentando por causa dessa pera, que parece um episódio deplorável, que te leva e levou filósofos ao longo da história, Bertrand Russell, talvez o mais célebre deles, de, como intérpretes de Agostinho, chegar para Agostinho e falar: cara, era só uma pera. Relaxa. Era só uma pera. No fundo, o que Agostinho está dizendo é assim, por que o fato de ser proibido tornou a pera mais gostosa? Por que eu tenho prazer simplesmente no fato de desobedecer? É disso que Agostinho está falando. Não é apenas uma pera para Agostinho. Só que assim, isso daí, essa história, torna célebre a ideia de que roubar uma pera do vizinho tem valor para condenação, e é a discussão entre Agostinho e Pelágio muito forte, né? Tem valor para condenação equivalente a você assassinar uma pessoa. Soteriologicamente isso faz sentido, agora, mesmo biblicamente isso não faz tanto sentido, porque quando você pega a lei, quando você pega a Torá, as punições prescritas para tipos diferentes de pecados são diferentes também. As consequências são diferentes. As consequências. Isso não dá pra... Mas se as consequências punitivas são diferentes, é lógico que existe pecadinhos e pecadões. Para mim é assim, o pessoal quer consertar um erro teológico, soteriológico, e aí começa a ensinar um negócio que não existe pecadinho e pecadão, e você abre um outro buraco. Aliás, esse é um pouco do problema da teologia sistemática, né? Quando você quer cobrir todos os cantos, a perna fica, ou a cabeça fica para fora. E como a soteriologia foi meio que a rainha da teologia sistemática nos últimos 500 anos... E não a eclesiologia? E não a eclesiologia, precisamente. Né? Quando a gente está falando de soteriologia, a gente está falando de teologia da salvação, como funciona a salvação, né? E eclesiologia, como a igreja, à luz da Bíblia, deveria funcionar. E a reforma, como a gente começou com Lutero e está em 95 mentiras, eu acho que é legal a gente já ir encerrando isso. Lutero é agostiniano. Isso é um negócio que precisa ficar claro na nossa cabeça. A nossa herança luterana e calvinista é uma herança de 2 monges agostinianos, então é natural que a gente tenha, aí respondendo o Gedeon, sobre as mentiras mais tradicionais aí, das igrejas mais tradicionais, é natural que a gente tenha um viés ultra soteriológico que esquece outros pedaços da teologia. Por quê? Porque a matriz da teologia protestante, ela é agostiniana, e agostiniana para resolver em Agostinho o conflito com Pelágio, e na Reforma Protestante o conflito com a soteriologia romanista. Né? E que teve que resolver mesmo, e está certo resolver e tal. Só que nas ênfases fica uma ênfase... E esse é um problema, não se desenvolveu ao longo da história, como a gente sempre volta aos reformadores, não tem uma eclesiologia tão bem formada. Até porque a gente está rompendo com uma igreja, né? Assim, ou não era para romper, mas se rompeu. Então, realmente, é um problema que a gente tem quando a gente fecha um lado. Então, existe pecadinho e pecadão, mas todo pecado, não importa se é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Existe, lógico que existe mentirinha. Nossa mãe cansou de mentir pra gente, mentirinhas, e nos ajudou a viver. Nos ajudou a viver. A grosso modo, né, de uma maneira mais simplória, para Deus não tem pecadinho e pecadão, mas pra gente, né, o que a gente colhe em relação ao que a gente fez, aos nossos erros, é diferente. Todo pecado ofende a Deus. Isso. De forma igual. Eu diria que todo pecado nos torna igualmente condenáveis. Isso. Agora, não nos cabe dizer... O salário de qualquer pecado é a morte. Agora, não nos cabe dizer o que deixa Deus mais ou menos ofendido. A Bíblia não é clara nesse aspecto. Tem alguns pecados que a Bíblia classifica como abominação diante de Deus, mas não nos cabe especular o tamanho da ira de Deus
De acordo com o pecado. Mas as pessoas ao meu redor, sim, né? Sim, Tem gente que vai sofrer mais com determinados pecados que eu... As consequências. Fontana, você tá no seu canal, eu tô no meu, a gente tem desenvolvido vídeos explicando um vídeo para cada uma das 95 mentiras do mundo gospel, certo? Certo. Se as pessoas quiserem te ouvir mais, tá acompanhando, aonde é que faz? YouTube, você digita lá Victor Fontana que você me encontra. Ah, é? Vitor Fontana. E tem sido muito legal e recomendo fortemente o canal do Vitor. É bem legal assim, tem vários quadros. Se você não gosta tanto, não quero ficar ouvindo Confissões de Augustinho. E aí você tem outras coisas bacanas. Ele fala até sobre Satanás, sobre Lilith. Eu nem sabia dessas paradas. É o mais ouvido, né? Quando você fala das heresias, são os mais ouvidos, né? Quando eu falo de teoria da conspiração. Nossa, teorias da conspiração de maneira geral. Cara, a gente vai ter podcast. Você participa com a gente quando a gente for ter uma de teoria da conspiração? Vamos. E pra você que quer o livro, olha a propaganda, cara. Duas coisas. Se você quer a bênção, primeiro, o livro tá lá na Lampejos Livreteria. Se você entrar no lampejoslivreteria.com.br, você pode comprar o livro por R$15. E a gente podia fazer um código de desconto, né? Libera a bênção. Você vai digitar lá, eu acho que eu consigo colocar esse código de desconto, você ganha R$5. E para você receber a bênção completa, aguarda aí. Segura o próximo episódio.